Olá, falaremos agora sobre a natureza do homem. No próximo capítulo falaremos sobre a natureza de Deus. Mas antes de praxe, gostaria de indicar outro livro que escrevi, que se chama Sobre o Tempo e Sua Doutrina. É um livro metafórico em que um homem encontra o tempo. E o tempo, então, passa a levar a ele para inúmeros caminhos e a ensiná-lo. Então, se você se interessar, ele estará também aí em PDF disponível nesse curso sobre o tempo e sua doutrina. Falamos agora sobre a natureza do homem. O que é esse ser pungente, difícil de se definir? Isso porque o homem é o único ser nesta terra que se diferencia pela sua capacidade cognitiva. Ele tem características que não se encontra em nenhum animal neste mundo. E até se pergunta se existe neste vasto universo outro ser pensante como o homem. De toda forma, o homem está sozinho. Está sozinho pelo fato de que nós, olhando apenas para o aspecto físico da existência, não conhecemos ninguém como nós que temos a consciência de nossa própria consciência. Mas o que é falar do homem? O que é falar da sua natureza? Seguindo todo aquele princípio de identidade que estamos formulando, percebemos que o homem é o homem, de fato. Mas quais são essas características humanas? Alguns, como por exemplo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, diria e dizia que o homem nasce como uma folha em branco, puro, mas a sociedade o corrompe. Rousseau iria influenciar outros homens, como por exemplo Marx. Marx pensava que era possível trazer uma solução para o dilema humano na Terra. O dilema humano que ele descrevia pelo materialismo histórico, ou essa necessidade humana e esse lado bélico humano em prol do poder. A solução de Marx é aparentemente bonita, porque ele propõe que ia tudo se resolver se os pobres, o proletariado, tomasse o lugar dos ricos. Então, se fizesse um governo onde todo mundo teria o mesmo tanto de recursos. Gosto de dizer que o marxismo é como uma mosca que admira uma planta carnívora. Quando ele olha aquela planta, aquela flor, parece ser bela. Mas mal sabe a mosca que, se pousar ali, estará selando o próprio destino. A consequência do marxismo se provou no início logo do século XX. E creio que não é preciso narrar tudo o que aconteceu. Se a natureza do homem é pura durante a nascença, isso significa que a vivência irá transformá-lo. Todavia, eu não me adequo ou não consigo aceitar muito bem esta forma de pensamento.
Penso mais que o homem é o lobo do próprio homem, como dizia Hobbes. E ele se torna ainda pior e causa o encerramento, a ruína da sociedade, quando esse homem está entre lobos e mal sabe que ele é o líder da alcateia. Gosto de dizer que o pior dos leões é aquele que diz que parou de comer carne. Penso que nós nascemos com tendências biológicas, tendências primitivas de nosso ser. Por exemplo, citaria duas tendências da natureza humana depravada. Uma das tendências é a do macho, que procura uma quantidade de fêmeas maior, para que, possuindo essa quantidade de fêmeas maior, a sua gene e a sua prole seja garantida. Isso é chamado de poligamia. O homem que vai e faz o sexo com a mulher, e esse sexo, depois de algumas vezes, não mais o satisfaz, e ele passa a querer outra mulher. Então ele faz com essa mulher algumas vezes, e esse sexo não mais o satisfaz, e ele passa a querer sequencialmente mulher atrás de mulher. Na fêmea da espécie também existe algo interessante. Ao invés de ser a noção poligâmica do macho, aonde ele procura várias fêmeas, a tendência da fêmea é procurar o melhor macho para garantir a sua descendência, o seu gene, a sua prole. Ou seja, se vê um monte de fêmeas atrás de certos tipos de machos, porque eles apresentam características biológicas e físicas que apresentam uma melhor propagação da própria espécie. Isso é chamado de hipergamia. Isso, no contexto atual, é a mulher interesseira. A mulher que planeja o casamento sempre naquele homem que tem mais poder e status. É aquela que se vende para o homem que poderá bancá-la. E assim tem um monte de mulher atrás de homens específicos, porque eles apresentam um certo poderio, mesmo que o seu caráter possa ser totalmente o contrário do que deveria ser um caráter virtuoso. Nasce, então, aquelas mulheres que só sabem escolher cafajestes. Ou seja, se olharmos por essas características biológicas, o homem nasce com certas tendências, com certas características que o levarão. Mas o interessante também sobre o homem, que o difere do restante dos animais, é que ele tem a consciência. Mas não apenas a consciência, porque o animal também pensa e sabe que ele está vivo. Mas a consciência do que eu disse antes no curso, da própria consciência. Essa consciência tem o poder de limitar essas tendências da própria natureza humana.
Essa consciência tem o poder de limitar esse vício que corrói e acompanha o homem. E a partir dessa consciência, o homem pode se tornar melhor. Mas o mais interessante desse aspecto, se nós olharmos para a sociedade atual, é que parece que poucos homens de fato usam da razão. É mais natural usar dos instintos do que da razão. A razão exige esforço, exige mudança, exige sacrifício, exige renúncia, abandono, solidão muitas vezes e silêncio. E por isso é muito difícil do homem usar a razão. Evolução tecnológica, portanto, a partir deste pensamento, não significa evolução moral. O fato do homem estar usando agora celulares não mostra que ele pensa mais. Pelo contrário, creio que somos os mesmos seres do Neolítico, agora com smartphones e apps de relacionamentos. Temos num celular todo o conhecimento da humanidade. Toda a ciência que já foi produzida pode ser alcançada a partir de digitar poucas palavras. Entretanto, o que mais parece nos atrair são bundas com frases motivacionais. São vídeos de pets ou de homens dançando por 15 segundos de cueca no TikTok. Essa é uma das características da natureza humana. Ao mesmo tempo que está nele o animal, está nele o homem. E cabe a nós escolhermos qual dessas duas características estará de maneira prioritária em nós.